Esta foi a lesão que me fez parar. Surgiu de repente, depois de mais de 2 anos de treino estruturado. E é aqui que percebemos que o processo de evolução é uma linha muito próxima da possibilidade de termos uma lesão. Felizmente diagnostiquei rápido e iniciei o processo de recuperação e foi aí que eu contei com a ajuda da Sara, que combina o exercício e a saúde. É fisioterapeuta na Fisioroma e ajuda atletas a alcançar o seu máximo potencial físico, mas tem experiência como atleta. Já fez um Half Ironman, competiu em provas de corrida, desde os 10 km até à maratona e tem um passado como nadadora de alta competição. Tive algumas sessões e depois convidei-a para partilhar quais é que são as lesões mais comuns e o que é que podemos fazer para as evitar ou pelo menos minimizar. Felizmente, passado 3 ou 4 sessões, esta questão ficou resolvida e já estou de volta aos treinos. Nos atletas amadores, o que é que tu achas que são os principais erros que normalmente são cometidos quando começam a fazer exercício, levar até a coisa um pouco mais a sério? Quais é que são aqueles os principais? Temos vários, de facto há um leque muito grande e isto é problemático, mas eu diria o iniciar sem essa orientação faz com que não se saiba adequar a carga. Normalmente são poucos os treinos intensos que se devem colocar na semana. Em termos de percentagem, 80% fáceis, 20% mais intensos. E a malta quer fazer porque acha que fazendo 10 km todos os dias no seu melhor tempo é que vai permitir a evolução. Não é bem assim, aliás, é exatamente o oposto. Portanto, o falhar na carga é claramente um deles. Outra coisa é, o meu primo começou a correr, ele até tem um treinador, vou-me juntar a ele e ele faz os treinos. Eu vou fazer o treino a uma intensidade louca, que se calhar não, certamente não será o adequado para mim na altura. Portanto, devemos pensar aqui, individualizar um bocadinho mais e perceber qual é o meu limite. Ele está-se a preparar para uma maratona e se calhar já é a terceira dele, eu vou para a minha primeira. Claramente não se pode fazer o mesmo tipo de treino, ter a mesma abordagem. Portanto, a carga dos treinos é um aspecto muito importante. Depois, o tipo de calçado, portanto, a seleção do calçado é extremamente importante para as lesões também e a prevenção de lesão. Variar o tipo de piso, não correr sempre no alcatrão, tem um impacto muito grande para o músculo, para as articulações. Por isso, tentar fugir um bocadinho o trabalho na pista, trabalho de séries na pista também ajuda a absorver mais o impacto, não fazer esse trabalho no alcatrão. Fugir também para o trail, tudo o que seja terra batida, acaba por ser um bocadinho mais fofinho, digamos assim, então ajuda a absorver o impacto que vai ser causado nas articulações. A componente da nutrição, hidratação, nutrição, malta esquece completamente, entra para treinos muito mais longos, sem beber água, sem ingerir gel, tudo isso vai ter uma repercussão muito grande ao nível do músculo, porque estamos a ir buscar energia constantemente ao músculo, é isso que vai permitir manter o nível de intensidade no treino. Muitas vezes o que é associado àquela marreta que se costuma dizer nas maratonas é falta dessa fonte energética, portanto esgotámos tudo e significa que falhou ali qualquer coisa, muitas vezes a nutrição e hidratação. Portanto há aqui um conjunto, para além do trabalho de força, claro, e recuperação, não dão o tempo de descanso suficiente entre treinos. Se eu vou fazer um treino muito intenso num dia, ao final do dia, hoje vou correr, ao final do dia tenho trabalho de séries mais intenso. No dia seguinte não convém ir treinar logo de manhã. É preferível esperar pelo menos as 24 horas para fazer aquele estímulo, ainda que seja mais tranquilo, para garantir que as estruturas estão preparadas para um novo estímulo, ainda que seja mais fraco. Portanto, acho que precisamos aqui de chamar a atenção para estes aspectos. Durante muito tempo, consideramos que existiam atletas recreativos, ou seja, treinavam ao fim de semana, faziam provas, e os atletas profissionais ou de elite, não é? Focados 100% naquilo que é o trabalho deles, na verdade. Será que podemos agora adicionar aqui uma nova layer, quase como atletas amadores mais focados ou de alto rendimento?
Sim, eu acho que hoje em dia já temos vários tipos de atletas. Há pessoas que entram no mundo do desporto para bem-estar, com objetivos de tempo, para se superarem, porque se sentem melhor assim e, portanto, outros que têm aqui um extrazinho de eu quero um objetivo, quero ser o melhor da minha capacidade, quero chegar ao meu exponencial máximo e, portanto, não é o profissional, não é? Portanto, tem outra área de trabalho que os governa, mas que é uma paixão e querem dedicar muito do seu tempo a essa componente. Por isso, sem dúvida que temos vários níveis de entrega. E tu achas que dentro desta área ou desta capacidade que o atleta tem, existe um limite, seja ele a idade ou a genética, ou achas que pode ser sempre trabalhado e aqui dosear bem o ultrapassar ou tentar chegar um pouco mais além dos nossos limites, mas será que há mesmo um limite? Sim, eu acho que há claramente um limite, de acordo com vários fatores. O estilo de vida da pessoa anteriormente, se já fez ou não exercício, a idade também, porque vai logo dosear a intensidade e aquilo que se deve fazer. Sabemos que há certas características que com o avançar da idade nós vamos perdendo. Por exemplo, temos mais resistência, mas vamos perdendo a potência, por isso provas mais rápidas deixam de fazer tanto sentido e provas mais longas acabam por ser um bocadinho melhores, ou pelo menos o corpo está mais preparado para esse tipo de estímulos. Portanto, sem dúvida que há barreiras, há limites, temos que perceber quais são, conseguimos sempre forçar um bocadinho, porque o objetivo é evoluir, não é? Ao fim e ao cabo, todos querem evoluir sempre um pouco, mas identificando esses limites e as principais limitações também, pode haver uma pessoa já com um encurtamento, ou fez uma cirurgia, ou qualquer coisa, portanto já se conhece previamente e sabemos que, a partir daqui já estamos a entrar numa zona perigosa, portanto vamos trabalhar dentro da margem que temos. E achas que há vantagens e desvantagens de começar mais tarde a praticar exercício e eventualmente, eu creio que quando nós começamos sentimos uma evolução mais rápida, quase de treino para treino, a prova para prova e, portanto, começar mais tarde traz algumas vantagens, nem que seja o facto de nunca termos colocado tanto impacto e, portanto, tivemos mais tempo para estar protegidos, digamos assim. Sim, mas isso também acaba por ser mau. Ou seja, o teu corpo não está habituado ao impacto. É uma coisa completamente nova. Desde articulações que sofrem um bocadinho mais no início, aquelas lesões quase de sobrecarga que, apesar de ser um estímulo curto, como nunca levou impacto, é logo um overuse. Portanto, coisas que surgem muito mais cedo do que num atleta de elite ou profissional que já está habituadíssimo. Portanto, todas as estruturas do corpo já foram ensinadas a levar com aquela carga. Enquanto que uma pessoa que está a começar a iniciar na corrida e que nunca tenha feito exercício, tem músculos mais fraquinhos, o impacto articular o impacto vai ser todo articular, vai ser muito maior, os músculos não estão preparados para responder e aliviar essa carga articular, a técnica de corrida, portanto, acaba por ser quase um pau de dois bicos. É ótimo começar o exercício, mas se calhar antes de me aventurar para uma corrida mais intensa ou para começar assim, a levar mais a sério as corridas, vamos fazer isto de uma forma mais controlada. Avaliar a postura, perceber se eu tenho desequilíbrios ou não, perceber se tenho déficit de força, perceber também como é que eu posso começar a treinar, portanto, as intensidades, o que é que eu devo correr. Isso acho que é o mais importante, é ajustar para depois treinar. Então, neste caso, não é só começar e estamos a correr, treino, provas, Não. portanto, entra aqui a necessidade ou a importância do reforço muscular também. Sim, sem dúvida. A necessidade de muitas coisas. Eu acho que é ótimo a pessoa tomar a iniciativa para começar a correr. Correr é ótimo, por isso é que tenho começado a ter cada vez mais praticantes. É fácil, é prático, uma pessoa calça os ténis e sai para correr. Pode fazer em qualquer sítio, vou viajar, posso correr. Mas é perigoso também por isso mesmo. Acho que foi exponencial na altura do Covid, as pessoas procuravam muito exercício ao ar livre, e acho que o Covid deu aqui um boost para a corrida, para as atividades outdoor, mas também levou a muitos erros, digamos assim,
porque falta de conhecimento, autorrecriação, malta vai sem ter consciência, os ténis, o material que se utiliza tem muito impacto também, tem que se ter esse cuidado, e a preparação do corpo para a corrida, trabalho de força para dar estabilidade, para dar força, potência para a corrida, depois quer-se fazer um melhor tempo. Como é que eu vou fazer esse melhor tempo? Vou correr mais rápido, mas como? Estico mais a perna? Vou dar uma passada muito maior? Vou correr como se não houvesse amanhã e aumentar a cadência? Dosear a intensidade nas subidas e nas descidas? Tudo isso são coisas que são importantes ter consciência, que a malta começa a correr e não sabe. E achas que pode haver aqui quase um meio termo entre, ok, eu quero começar a correr, sem preocupações, é o momento em que eu estou a descontrair, pensar noutras coisas, e onde é que devemos começar aqui a pensar mais, ok, preciso de algo estruturado, um plano, perceber o que é que eu devo fazer, onde é que está ali a linha que pode indicar isso? Eu acho que qualquer pessoa que entra, uma coisa é, gosto de correr 2, 3 km para aquecer para um outro objetivo, ok. Porque o objetivo não é a corrida. A partir do momento em que a corrida começa a ser um objetivo, portanto, vou fazer aquela prova de 10 km, ou agora gostava de fazer aquela meia maratona. E há muita gente que não tem a noção do que é uma meia maratona. Ok, são 21 km, pode até nem parecer tanto, mas quando lá estão vão perceber que é. Ou porque não se prepararam tão bem, ou porque a preparação foi completamente desorientada ou desadequada para aquilo que deveria ter sido em termos de intensidades, do número de quilómetros, de como é que fizeram esse processo, se foi crescente ou se... Há muitos erros que acontecem, um deles é, vou correr todos os dias 10 km, por exemplo, à mesma intensidade, à mesma velocidade, em que o meu melhor ritmo até é 5 por quilómetro, e eu corro em 51 ou 52 minutos, portanto é uma intensidade elevada para aquilo que é o melhor tempo dessa pessoa. Então, estamos constantemente na redline, portanto, lesões de sobrecarga é o mais comum acontecer nesses casos. E de facto uma orientação vai permitir isso. A partir do momento em que a pessoa decide, ok, quero fazer aquela prova, proponho-me este desafio, eu acho que tem logo que partir para outro caminho e selecionar. Ajuda na prevenção de lesão. Se já tem conhecimento que tem um desequilíbrio no corpo, fisioterapia, para perceber o que é que não pode falhar nunca na prevenção de lesão, portanto, no reforço muscular, e a orientação do treinador para perceber que tipo de treinos é que eu devo fazer, as intensidades, os ritmos, porque as pessoas não têm noção. Sim, até porque depois podemos definir determinados objetivos, criar uma estratégia para os alcançar. Eu acho que aqui o ponto, e eu falo por mim, ter feedback de algo que estamos a fazer estruturado é que nos ajuda a evoluir e também mais rapidamente chegar onde queremos, porque também estamos a errar menos, né? Estamos a ter ali uma estratégia mais certeira. Claro que sim, claro que sim. Ter profissionais qualificados é para isso mesmo, é para nos ajudar a atingir o objetivo de uma forma mais eficiente, com menos trabalho. E aqui entrando neste campo da lesão, que na verdade eu tive uma lesão e foi isto que me deixou a despertar um pouco mais para este tema, até porque eu pensava que isto era muito, ok, siga, treina, reforço muscular e está tudo ok, a partir daqui fica imune a tudo. E não, estas coisas acontecem. E pergunto-te, onde é que está aqui a proximidade entre tu estares a evoluir e poderes-te lesionar? Ou seja, qual é aqui a linha que tu deves verificar quase antes, ok, aqui estou a evoluir e agora aqui há alguma calma, porque provavelmente eu acho que as duas andam muito próximas. Sim, andam sempre ali quase lado a lado. É uma linha muito fininha que nos separa entre a evolução e depois a lesão de sobrecarga, porque precisamos de estímulo, não é? E principalmente para as longas distâncias, meia maratona, começamos a ter uma quilometragem muito elevada, o impacto aumenta, menos tempo de descanso entre sessões, porque temos treinos mais vezes à semana, às vezes bidiários até, e portanto acaba por ser de facto não digo um excesso de carga, mas uma carga elevada, porque o excesso de carga já entramos ali no limite da possível lesão. E aí cabe ao treinador decidir ou definir, de acordo com aquilo que vai conhecendo também do atleta, a resposta do atleta aos treinos,
os ritmos que o atleta faz, portanto, identificar aquela barreira de esta tarefa a este ritmo e não podes ultrapassar porque senão já estamos a entrar aqui numa zona um bocado perigosa. E do lado do atleta é importante conhecer os seus próprios limites, perceber sinais, conhecer o corpo é muito importante, perceber que num treino a rolar de 1h30, senti-me muito cansado, frequência cardíaca alta, há certos sinais que já são indicadores que estamos a entrar ali em talvez num princípio de uma sobrecarga. Frequência cardíaca elevada, as pernas mais cansadas que não recuperam de um treino que era fácil, portanto não era suposto ter aquelas sensações. Sentir falta de força ou o músculo mais preso, sentir que de manhã já começa a ter dificuldades naqueles primeiros passos, há qualquer coisa aqui que não está assim tão bem, ou uma dorzita ali ao toque, são sinais que já nos deixam um bocadinho desconfiados e que, se isso se mantiver por mais de 3 dias, então alerta. Ok, então esse é o ponto que nós devemos estar sempre atentos e se não melhorar, na verdade com uma noite de sono, que é sempre muito recuperadora, se dormimos bem, obviamente, portanto aí é que temos de começar aqui, entre aspas, a alertar ou então a preocupar um pouco, só para tentar despistar qual é que é a situação. Sim. E tu, enquanto profissional e também corredora, questiono-te quais é que são aquelas que são as lesões principais nos corredores. Obviamente que podem surgir de muitas fontes, muitas coisas, e enfim, cada pessoa tem um histórico diferente, mas quais são para ti aquelas que também no teu campo profissional e que tu apanhas que mais são recorrentes? Então, no mundo das tendinopatias, todas elas. Por isso, desde rotuliano, desde tendão de Aquiles, a banda iliotibial, portanto, temos aqui um conjunto de inflamações, digamos assim, dos tendões, que aí claramente, normalmente é por sobrecarga. Mas podes fazer um top, se quiseres, daquelas que... Portanto, eu diria a tendinopatia do rotuliano, a da banda iliotibial também, o runner's knee, muito comum, a do Aquiles, a canelite, pubalgia também, acho que podemos incluir, e rotura muscular, claro. Uma rotura muscular, normalmente ou de gêmeo ou de isquiotibiais, são assim as mais comuns. Na verdade, a rotura que foi claro. Este o meu caso. Sim. Dentro dessas que tu falaste, quais é que são aqui os sintomas principais de cada uma delas? Começarmos até por a primeira que indicaste. O que é que o atleta vai notar em termos práticos e o que é que achas que pode fazer, eventualmente para prevenir? Obviamente que isto é sempre um reforço muscular, vai nos ajudar a não acontecer, mas ninguém está imune, obviamente. Então, qual é que o sintoma pelo qual estamos a ter essa lesão? Então, a primeira que eu abordei, a tendinopatia do rotuliano, começa a ser, por exemplo, muito tempo sentado e quando se levanta surge uma dor chata, a correr também, mas principalmente nas descidas, portanto, controlar o movimento a descer, subir e descer escadas, principalmente a descer para controlar o movimento. Esses são os principais que começam assim a chatear. Por norma, tudo o que é tendão, se for numa fase ainda inicial dessa inflamação, começa a dar sinais de dói no início do treino, mas depois comecei a aquecer e a coisa até foi, deixei de sentir, maravilha. No dia a seguir dói mais, ok? Isto é o alerta do tendão, todos os tendões se queixam mais no dia a seguir ao estímulo. E seja rotuliano, seja Aquiles, aqui é tudo igual. Na banda, a banda é um bocadinho, é misto, não é carne nem peixe, portanto, não é músculo nem tendão. Então, tem uma resposta um bocadinho mais mista, como eu referi. Vai doer no início do treino, depois até pode aliviar, mas ao longo do treino volta a aparecer. Pelo recrutamento, pelo impacto, ela volta a chatear e inflama e se calhar durante a noite até recupera e alivia, mas depois de manhã está lá novamente. Portanto, é uma coisa assim um bocadinho mais ambígua e muitas vezes associada ao movimento.
depois em repouso alivia novamente e depois volta a aparecer em esforço. Também consoante o esforço. Se caso for fazer um exercício de força, tudo bem, mas depois na corrida, passado 20 minutos, voltou a aumentar essa dor. Na questão da tendinopatia do Aquiles, também o subir e descer escadas, principalmente o descer pelo alongamento e o esforço que é colocado no tendão. E a canelite, muito associada ao impacto, à técnica de corrida também, muitas vezes está muito relacionada com a técnica de corrida, o apoio do pé que a pessoa faz, e é uma dor que dói no início do treino, por volta dos 10 minutos, 15 minutos já está a aliviar e no dia a seguir volta a doer mais. Passado 2 dias a pessoa volta a correr e está tudo bem novamente. E esta canelite é perigosa porque pode evoluir para uma fratura de stress. E aqui é um borderline muito difícil de definir. Por norma, o que diferencia é o tomar um anti-inflamatório e não resolver. Se a dor permanece, significa que já estamos com uma fratura de stress e depois até se pode fazer o exame imagiológico para ter a certeza e fazer esse despiste. Por último, como falámos, as rupturas musculares. Normalmente é um esticão, a pessoa sente um esticão ou porque não aqueceu bem, ou porque até fez ali um bom aquecimento, mas foi a um ritmo um bocadinho mais puxado, ou até nem tinha o calçado ideal e quase que escorregou, deu um jeito e acabou por sentir essa fisgada. É muito associado ao termo fisgada, esticão, a sensação que se tem na altura e pronto, e é isso. Dói na altura, a pessoa até é capaz de continuar o treino, mas depois no dia a seguir ainda está lá, vai tentar correr no outro dia, consegue, mas já não está com uma boa sensação. Isto se for uma ruptura leve. Se for uma ruptura um bocadinho mais extensiva, provavelmente já vai ser muito difícil a corrida no dia seguinte ou 2 dias depois. E é aqui que nós devemos aguardar esse tempo, ir analisando sempre sim. E se ao fim de 3 dias, mesmo se nós voltarmos a treinar, a dor persiste, mesmo até tomando algo, portanto aí é que nós devemos estar sempre atentos e consultar quem nos pode ajudar com este campo. Então, e para estas lesões, ou para evitar, que isso seria o mais indicado, vamos entrar no campo do reforço muscular. Sim. O que é que tu achas que são aqueles exercícios essenciais para que os corredores possam fazer e tentar, eu diria, evitar, dentro do possível, este tipo de lesões? Eu acho que é muito importante começarmos com uma avaliação básica. Eu acho que todas as pessoas, mesmo quem não precisa, ou acha que não precisa, fazer uma avaliação de fisioterapia vai permitir que a pessoa tenha muito mais consciência, conhecimento do seu corpo. Todos nós temos encurtamentos, nós não somos simétricos, por isso tudo isso vai influenciar. O apoio do pé, extremamente importante. O pé aqui é quase que o pilar do resto, não é? É ele que nos permite avançar, mover, e na corrida ainda mais, porque não está comprovado, não há estudos que digam que é melhor atacar com o calcanhar ou com a ponta do pé. Sabemos que é mais eficiente correr na ponta do pé, mas quando eu digo isto a uma pessoa que chega a mim, olha, queria evoluir, estou com algumas dificuldades, até surge uma dorzita aqui ou ali, ou chega mesmo com uma lesão e depois vamos trabalhar o regressar à corrida, como estou a fazer contigo. Trabalhamos um bocadinho da técnica de corrida. E aqui é super, super importante não forçar essa alteração da técnica de corrida. Tem que ser através do reforço. Perceber o que é que está fraco, onde é que podemos ganhar a estabilidade. Por isso, exercícios e fortalecimento, a palavra de base é estabilidade. É fortalecer, mas primeiro vamos aos estabilizadores. Estabilizadores do pé, para ganhar equilíbrio, prevenção de entorses. Isto é mais comum no trail, não tanto de corredores de estrada, mas também acontece. Mas os entorses da tibiotársica, porque a malta utiliza depois aqueles sapatos mais altos, com placa de carbono até, tem um calcanhar muito molinho, a parte da frente com a placa. Portanto,
ou até o médio pé um bocadinho mais estreito, isso tudo causa instabilidade só por si. Se temos um pé fraco, então isso vai ser um fator de risco logo muito mais elevado. Depois, gêmeos, estamos constantemente a recrutá-los, por isso precisamos de um gêmeo muito forte. E alongado também, por isso não só o fortalecimento, mas também o alongamento e ter uma boa relação entre eles. Estou a fazer por ordem ascendente. Então, passamos de gêmeos para quadríceps, principalmente isquiotibiais. O isquiotibial é muito, muito importante na corrida, pela fase da corrida. A biomecânica da corrida faz um recrutamento do isquiotibial, levar o calcanhar ao glúteo, para depois avançar e produzir essa força de puxar o chão debaixo de nós. Portanto, isquiotibial associado ao glúteo, claro. Glúteo extremamente importante. Médio glúteo é o principal responsável pelas transferências de peso de um membro para o outro. Portanto, se o médio glúteo não estiver lá, o que acontece muitas vezes é eu descair na minha bacia. Portanto, até vemos e levantamos aqui um bocadinho e o impacto vai todo para a articulação, o músculo não contrai. Portanto, as ancas chateiam-se. Muitas vezes, quando a anca se chateia, o joelho chateia porque vai para dentro. Por isso alteramos a biomecânica e há aqui um conjunto de lesões de facto más. Porque eu estou a ver, eu acho que o importante, logo de uma forma inicial, é quase perceber o nosso estado. Onde é que são os pontos onde nós temos de corrigir. Sem dúvida. Até porque na lesão que eu tive, e até podemos abordar esta um pouco mais em detalhe, que eu acho que comecei a sentir logo aqui o impacto ao fim de 3, 4 sessões, onde não foram só simplesmente alguns exercícios que fizemos, foi massagem, mas também houve a utilização de outro tipo de equipamentos, que eu acho que depois podes detalhar, mas fundamentalmente quando voltei a fazer aqui alguns exercícios de estabilidade, percebi que, e surpreendi-me bastante com a diferença que existe entre as duas pernas, portanto a força que tenho, a estabilidade, e para mim foi realmente marcante perceber isso com pequenos exercícios. Eu acho que isso sim faz toda a diferença. Sim. É muito importante perceber o ponto inicial, onde é que partimos. Isto acontece em tudo na vida, na realidade. E só assim é que vamos conseguir adequar, perceber o que é bom para mim. Ok, este músculo precisa disto, mas da outra perna até não. Então, não estou a dizer fazer exercícios completamente dispares de uma perna em relação à outra. Acho que devemos equilibrar e trabalhar tudo. Apesar de eu ter um isquiotibial fraquinho à direita, então quer dizer que a esquerda não precisa trabalhar. Não, quer dizer que eu preciso me focar mais na direita, mas equilibrar o trabalho na esquerda. Portanto, vamos tentar potenciar aqui para depois subir os dois ao mesmo tempo e ficarem em igual estado. Portanto, é isto que é importante definir. O que é que nós precisamos para avançar de forma mais segura? Não falei do core. O core também é muito importante, porque apesar de corrermos com as pernas, o tronco tem que estar bastante estável. E por isso acho que não faz sentido focarmos só num detalhe, apesar de estarmos a trabalhar muito mais coisas. Portanto, identificamos o problema, mas vamos trabalhar como um todo. Só assim é que vamos conseguir garantir, ou pelo menos prevenir de uma forma mais eficaz a lesão. E diz-me uma coisa, antes de iniciarmos um exercício, um treino, devemos fazer aqui um aquecimento antes, um alongamento, ou isso deve ser no final? É só porque existe quase aqui um conjunto de mitos, de informações dispares. Basta procurarmos um pouco online e de certeza que vamos encontrar aqui várias ideias, opiniões, sem dúvida. Portanto, o que é que tu achas que neste momento é o mais eficaz, segundo o que... Sim. Eu acho que alongamentos dinâmicos no início são bons, vão preparar as estruturas para os alongamentos que a própria corrida vai ter ou nos obriga. Portanto, tudo muito mais funcional. Até pode haver alguma ativação em termos de força, não vejo porque não, mas focada na estabilidade. Portanto, vou acordar o médio glúteo, vou ativar um bocadinho os gêmeos, fazer os chamados strides, portanto, aquela técnica de corrida inicial que me vai preparar para o impacto, o tocar com a ponta do pé, fazer skippings, curtos, altos, já temos aqui um bocadinho mais de amplitude.
tudo isso vai recrutar diferentes fibras musculares que vão permitir depois iniciar o treino de forma muito mais segura. Por isso, sim, eu sem dúvida que sou apologista, deve-se fazer alongamentos dinâmicos, este trabalho mais específico de estabilidade, não é? E técnica de corrida, e depois então focar, pronto, na corrida avança, no final, alongamento, nunca fazer um alongamento demasiado forte. Depois de um esforço, não podemos estar ali a tentar esticar a corda, senão vai rasgar, vai correr mal. Por isso é um alongamento confortável, é apenas para voltar a trazer as fibras musculares para uma posição mais descontraída. No dia a seguir, então, ou se calhar treinei de manhã, ok, então à noite vou fazer uma sessão de 10 minutinhos de alongamento um bocadinho mais a sério e sentir que o músculo está recuperado do meu treino. Acho que deve ser assim. Sim, eu já agora no meu treino reparo sempre que eu tenho ali o warm-up e o cool-down, é sempre contemplado com uma velocidade muito mais baixa comparativamente com depois o workout propriamente dito. E há pouco eu estava aqui a mencionar, quando eu tive esta ruptura, que para além dos exercícios que fizemos de massagem, houve a utilização de alguns equipamentos e o que é que eles podem ajudar e quais são e na verdade quais é que são aqui os benefícios? Então, nós, para a tua ruptura do gêmeo, nós utilizámos o laser para ajudar na cicatrização. Utilizámos também a diatermia. A diatermia vai fazer uma componente tem 2 métodos, na verdade. Tem o método capacitivo e regenerativo. Portanto, o que nós utilizámos foi tanto um como o outro, mas o regenerativo eu apliquei diretamente na zona da ruptura para acelerar a cicatrização. O capacitivo nas estruturas envolventes, normalmente o processo de ruptura tenho um problema aqui, tudo à volta vai ficar mais tenso para proteger a zona e portanto é isso que vai acontecer. À volta apliquei capacitivo, calor para ajudar no relaxamento e não estar ali a repuxar porque estamos um possível atraso da recuperação, se essas fibras ficarem muito mais tensas. O laser, como eu disse, no processo de cicatrização, utilizámos também a massagem, terapia manual ajuda bastante para garantir que na reposição das fibras, as fibras ficam alinhadas, portanto quando o músculo contrai, todas as fibras vão ser recrutadas de uma forma correta, digamos assim. Portanto, tudo o que está ali está capaz de produzir força. E foi por isso que fazemos a massagem e trabalho de alongamento, mobilidade, garantir que temos essa mobilidade articular. Quando temos uma ruptura muscular, normalmente ficamos com o músculo também um bocadinho encurtado e, portanto, trabalhar esse alongamento e mobilidade articular garante-nos que quando vais fazer a seguir um treino de corrida ou até treino de rampas, o teu músculo não vai entrar em falência muito mais cedo, ok? E é muito por aí. Achas que a utilização de pistolas de massagem ou tecnologia, seja ela qual for, até mesmo a indicação de um próprio relógio GPS pode ajudar nessa recuperação pós-treino ou algo mais intenso? Sim, hoje em dia já há muita coisa e acho que às vezes perde-se ali um bocadinho o foco, mas há certos aparelhos, instrumentos que de facto podem ajudar. As pistolas de automassagem, como tinhas referido, ajudam para libertar essa tensão muscular que vai ficando até de um treino mais intenso, ou um bocadinho o dia antes da prova, vou só libertar a tensão muscular nas pernas. Acho que sim, mas não deve ser utilizada de forma inconsciente. Muitas vezes a malta, vou carregar, é assim, tem que doer, o que dói cura, não é? Como se costuma dizer, mas às vezes estão a fazer mal. Podem estar a destruir fibras ou numa zona de micro-ruptura ou já está ali a criar uma ruptura um bocadinho mais extensa. Acham que é uma contratura e estão lá com a pistola, ainda vai fazer pior, vai agravar a situação. Portanto, deve ser, mas QB, perceber onde é que podem utilizar, tem que ser numa sensação em que, de facto, fiz um treino, fiquei com o músculo um bocadinho mais tenso, pronto, vou fazer só para ajudar a recuperar. Não deve ser numa de abusar, tem que ser com algum controle.
As botas, pressoterapia, acho que ajuda e é muito mais seguro do que propriamente a pistola. Porque é enfiar, a pessoa não erra. É meter a bota, faz uma pressão, não meter uma pressão demasiado, não é suposto doer. O limite que eu digo é, às vezes perguntam, mas que pressão é que eu devo utilizar? Não pode doer, tem que ser uma pressão confortável. Nunca se pode sentir dor, porque senão corremos o risco de fazer o contrário. A perna, a dor, vai aumentar a tensão muscular e, portanto, não estamos a recuperar, estamos a ficar ainda mais contraídos nas estruturas. Podemos utilizar também, para além das botas, crioterapia, um bocadinho de maior difícil acesso, não é? Nem toda a gente tem essa facilidade, mas hoje em dia até já há projetos, digamos assim, sítios que se pode adquirir ou até ir fazer, as cubas de gelo, os centros de alto rendimento têm, por acaso não tenho conhecimento se é possível comprar uma entrada e realizar, mas crioterapia e terapia de contraste pode ser bastante interessante no estímulo que dá ao corpo, portanto vai potenciar a recuperação muscular, porque também potencia a circulação. Por isso, a contração e depois o relaxamento acaba por ser bom para a recuperação muscular. E onde é que, ou como é que entra aqui a estratégia de recuperação? E também faz sentido, por vezes, para além de fazer gelo em determinados treinos, fazer algo quente? Portanto, qual é que é aqui também a diferença? Sim, portanto, como eu estava a dizer, a terapia de choque até é bastante interessante. O gelo em situações mais agudas, tive um treino muito forte e ainda vou ter um treino logo ao final do dia. Portanto, quero recuperar um bocadinho mais rápido deste treino para logo então fazer o resto da minha tarefa, não é? Do dia e depois então recupero. Então, gelo neste treino de manhã. Como ainda vou utilizar as estruturas, o gelo vai acalmar, vai ajudar a recuperar um bocadinho e depois aplicar o treino e o calor no final desse dia que vai ajudar a relaxar. O relaxamento vai ser maior. Achas que faz sentido, isso é uma coisa que eu aproveito, que é até a água ficar quente, quando acaba um exercício e vou tomar banho, aproveito essa água gelada que vem inicialmente para colocar nas pernas. Sim. Achas que isso pode ajudar? Sim. Obviamente que é uma coisa mínima. Sim, mas ajuda. Água fria no geral faz bem, ajuda em tudo. Portanto, idealmente nunca se deveria terminar um banho com água quente, mas sim com água fria, para ajudar também na circulação. Portanto, apesar de ser relaxante o calor, devemos saber quando aplicá-lo e onde aplicá-lo. Eu, em cima de uma ruptura muscular, não posso meter calor. Portanto, é uma situação inflamatória. Depende. Posso meter se já for uma fase um bocadinho mais avançada da ruptura, para garantir que posso destruir as fibras com a massagem de forma mais fácil, sem provocar tanta dor. Mas numa ruptura imediata, aguda, nunca se deve aplicar calor. Portanto, nem sempre o calor é bom e nem sempre o gelo é bom. É importante saber quando aplicá-lo e, idealmente, ter aqui alguma orientação facilita nessa seleção. Se um atleta profissional tem, obviamente, muito mais tempo para focar no exercício, que é, obviamente, o core dele, um atleta amador é quase, joga ali o exercício dentro de tudo o que tem para fazer. O trabalho, as coisas em casa, enfim, acaba por, ali onde encaixa o espaço, consegue colocar isso. Bem que hoje em dia eu acho que os atletas amadores até colocam até num determinado nível de importância o exercício. A minha questão é, para quem tem pouco tempo, e não sendo propriamente algo incrivelmente aliciante fazer reforço muscular, quase que contra mim falo, Exato. Quais é que são aqueles exercícios que tu achas, ou o que é mais importante ter como prioritário, tendo em conta que é tudo prioritário, imagino que seja isso que vais dizer, mas se uma pessoa só tiver 20 minutos, qual é que tu achas que deve ser o foco principal, aquilo que deve colocar como o must-have para isto? Para os corredores, sem dúvida alguma, o trabalho de glúteo, isquiotibiais e estabilidade do joelho. Portanto, trabalhar quadríceps, isquiotibiais, gêmeo e glúteo. Acho que são assim aqueles mais importantes. Precisamente porque são músculos biarticulares, portanto, participam tanto na anca como no joelho e no pé.
Por isso é sim o mais transversal para as articulações e os músculos que estão a participar na corrida. Acho que esse deve ser assim o maior foco. E achas que é possível rentabilizar esse exercício numa lógica de estou a fazer reforço muscular, mas ao mesmo tempo estou a reduzir o contacto com o solo, a aumentar a minha cadência e a introduzir aqui mais eu diria, que um push de velocidade, ou seja, uma capacidade extra de... Evoluir? De evoluir, sim, sem dúvida. É possível fazer isso. Sim. Aliás, é o trabalho que estamos a fazer agora, não é? É aperfeiçoar agora que a lesão já está mais controlada, diria até que já não está. Aliás, que já não a tens. Agora é sim aperfeiçoar toda essa parte e trabalhar a técnica, dar-te esse empurrão, digamos assim, para evoluir no resto. Portanto, começamos com um trabalho de estabilidade. Trabalho de glúteo, garantir que a bacia fica equilibrada, que não rodamos tanto os braços, portanto, não há tanta esta oscilação, o core está lá, exercícios de contra-rotação, não é? É tudo coisas muito mais funcionais e já com alguma biomecânica da corrida. O que vamos fazer é sempre segmentar, desconstruir o padrão de corrida e depois começar novamente a integrar parte por parte, um exercício mais complexo, com um nível de dificuldade um bocadinho mais acrescido e vamos levando por aí acima, de forma a progredir depois nessas métricas que abordaste. Portanto, o tempo de contacto com o solo. Vamos fazer um exercício, por exemplo, de descer da caixa. Estamos em cima da caixa e é o drop box. Portanto, baixamos e quero uma resposta rápida. Isso vai ajudar a enviar uma mensagem ao cérebro de que o primeiro contacto com o solo foi feito com a parte da frente do pé. Portanto, ele vai começar a perceber que o que empurra melhor, o que tem melhor resposta, é a parte da frente do pé. Começamos a introduzir essa parte na corrida também. O trabalho de skipping também, parte da frente do pé, trazer o joelho para cima, trabalhar essa parte de subir o joelho na corrida, também muito importante, que automaticamente vai fazer com que o calcanhar também suba mais, portanto isquiotibial vai ser logo recrutado. O step up, trabalhar a componente de força, resposta, tanto de quadríceps como de glúteo, para suportar o peso do corpo, exercícios unilaterais, não é? Que na corrida estamos constantemente em trabalho unilateral, passamos de uma perna para a outra e é muito raro termos as duas em contacto com o solo ao mesmo tempo. Todos esses exercícios vamos trabalhar, vão permitir a adaptação e a melhoria também da corrida. Aos poucos as métricas vão evoluindo. O trabalho de cadência também super importante, porque vai ajudar a controlar um maior desgaste muscular, articular. Portanto, começamos a ser cada vez mais eficientes. E isso, sem dúvida alguma, que se vai transformar numa melhoria da performance, mesmo para quem não é profissional. E um ponto interessante que eu reparei durante esta minha lesão foi, eu fiz os vários exames necessários para perceber. Comecei também por verificar que tinha uma calcificação também. E exatamente no momento em que eu soube que essa calcificação existia, comecei a senti-la. E, portanto, que eu não sentia antes, praticamente. E foi algo mais intenso. Isso aconteceu comigo, mas aconteceu mesmo. E o que é que se passou? Quando começámos a tentar identificar de onde é que poderia surgir essa lesão, eventualmente não estava tão ligado com essa calcificação. E parece que nesse momento, a partir daí, começou a dissipar. E eu comecei a deixar de sentir. E não é que ela se calhar deva ter desaparecido, não sei. Mas achas que isso também tem aqui algum impacto, quase termos aqui um determinado exame e depois estarmos no terreno a verificar como é que as coisas se resolvem ou não? Ou seja, o fator nosso mental de quase... Nós é que estamos a colocar ali também uma determinada lesão do que o facto de estarmos a pensar tanto. Até o que me aconteceu foi, com esta ruptura, eu quase que tentava escolher qual é que era a perna que eu
apanhavam mais impacto, nomeadamente, vou descer um passeio, prefiro que seja a direita do que a esquerda, porque a esquerda, ou seja, comecei a mudar tudo à volta disto. No momento em que esta dor se começou a dissipar, a coisa voltou ao normal e o facto de eu também não pensar tanto, comecei a normalizar tudo. Sim, a cabeça tem muita influência. Eu acho que quanto maior o conhecimento do nosso corpo for, mais fácil é não nos focarmos nesses aspectos. Começaste a pensar mais na calcificação, soubeste dela, aquilo está lá há uma vida e nunca te chateou. Mas como fizeste o exame, por outros motivos, como é óbvio, mas fizeste o exame, efetivamente estava lá, só o facto de saberes que está lá, automaticamente o teu corpo vai se focar mais naquela zona. E se calhar eu não pensava nisto, agora estou aqui sentado, estou com um desconforto, será que é aquilo? Não, é só porque estás sentado, se calhar há mais tempo. Não, se calhar precisas é de te levantar, mexer um bocadinho e depois então voltas-te a sentar e continuas o teu trabalho. Portanto, não quer dizer que isso seja um problema, depende. Não estou a desvalorizar uma calcificação, porque se isso for um motivo da dor e for limitativo para o teu dia-a-dia e para a atividade funcional, claro que sim, deve-se dar toda a atenção devida e tratamento, como é óbvio. Agora, se não limita, se nunca houve problema, se a pessoa nunca reparou sequer que aquilo estava lá, então não vale a pena estar a pensar e a criar mais problemas onde não existem. É possível viver com uma calcificação sem ela chatear. Tu corres, tens uma calcificação, tens uma lesão degenerativa na anca e está tudo bem. Portanto, sabemos aquilo está lá, então vamos só, se calhar, acrescentar alguns exercícios, como aquilo está lá, vamos acrescentar aqui alguns exercícios para prevenir a evolução ou para prevenir que isso venha a chatear muito cedo. Daí a importância, e nesse momento eu constatei isso, de avaliar caso a caso, pois sabemos que há lesões comuns entre atletas, mas depois individualizar, neste caso, ter aqui quase um perfil de cada pessoa para agir consoante o estado de cada uma. E perguntava-te o seguinte, dentro também do teu campo profissional, houve em particular alguma história, quer dizer, eu neste momento tenho a minha também para poder partilhar, mas que para ti foi crucial o facto da intervenção de fisioterapia no momento certo em que mudou e mesmo potenciou a performance num determinado atleta? Sim, no caso até nem era corredor, era um nadador, um miúdo muito jovem, 12, 13 anos, quando veio parar às minhas mãos, digamos assim. Ele tinha todo um historial de há muitos anos, nem sabemos bem quando é que começou, nem ele tem essa consciência, mas nadador, atleta bastante aplicado, digamos assim, natação de alta competição, é muito exigente, é muito repetitivo, treinos bidiários e para ajudar à festa era maraposista, portanto é difícil, é exigente. E o que é que estava a acontecer? Estava a ter luxações ou subluxações recorrentes do ombro. E isto para ele não era um problema porque já era assim há muito tempo, nem os próprios pais sabiam que isto estava a acontecer. Ele só reportou quando começou a surgir dor. Portanto, quando começou a limitar o treino, é que ele disse, calma, se cá tenho que dizer isto a alguém. Reportou à treinadora, a treinadora depois também falou com os pais para perceber se ele se queixava durante o dia ou não. Começaram a estar um bocadinho mais atentos e começaram a perceber que havia coisas, o simples movimento de ir apagar a luz à mesinha de cabeceira, era o suficiente para o ombro saltar do sítio, não é? Subluxação ou luxação é o saltar do sítio, subluxação quando conseguimos reduzir, automaticamente ele volta a entrar com o movimento. E portanto estávamos aqui perante um quadro de instabilidade e hiperlaxidão do ombro. Então o que fizemos, rapaz açoriano, foi uma transição de 6 meses para cá e em 6 meses metemos-lo bom, muito trabalho de estabilidade, portanto lá está, exercícios. A dor foi acabando por desaparecer com o maior conforto do ombro, portanto,
exercício, estabilizar aquele ombro e garantir que estava preparado para continuar o estímulo. Também vou falar num aspecto importante e curioso, que era a técnica de nado, que é um bocadinho igual à técnica de corrida. Portanto, ele dizia-me, tenho uma técnica peculiar, própria. Eu dizia, mas isso não existe. Temos uma técnica que deve ser respeitada. E isto para garantir que há a zona do seguro, aquilo que é o seguro para a técnica, e aquilo que já estamos a arriscar dentro da lesão. Portanto, ele era um hipermóvel, claramente ele ia para extremos de amplitudes e muita rotação interna. Portanto, tudo aquilo que deve ser controlado para não haver um maior risco de lesão no ombro. Por isso, até foi engraçado porque ele estava com algum receio de corrigir a técnica de nado. Porque eu sou rápida assim. Quem é que me diz que corrigindo esta técnica que eu não vou ser mais lento? Porque eu tenho os meus objetivos. Podemos transpor isto para a corrida, que é, corro mal, mas sou rápido. Se eu começar a corrigir, quem é que me diz a mim que eu não vou perder velocidade? Que eu não vou abrandar? Que eu já não vou conseguir bater o meu RP? Não, isso tudo vai ser trabalhado. Vai ser novo a certo momento, mas depois começa a ser aperfeiçoado e muito mais fácil. Portanto, potenciamos tudo aquilo que estávamos a fazer. E quando pensamos em fisioterapia, se calhar eu ligava muito mais ao componente da lesão, mas eu acho que aqui, fazendo aqui quase um pequeno check, como é que estão as coisas, e o que me, no fundo, deu aqui um alerta superior foi o perceber que determinados músculos precisam de uma maior intervenção, porque são totalmente instáveis e, corrija-me se estiver errado, mas eu quase que foi um alerta de dizer, se eu fizer isso, consigo quase antecipar uma possível lesão, porque a lesão não significa só um determinado tempo que eu tenho de fazer fisioterapia extra, mas também tempo parado de exercício, pode significar isso. Sim, sem dúvida. Eu acho que aqui a fisioterapia atua nas duas áreas, ou nas duas zonas, que é tanto a prevenção de lesão como na lesão. E deve ser importante. A fisioterapia não precisa de ser 3 vezes por semana. Isso é um bocado o mito, não é? A fisioterapia precisa de ser adequada para aquele momento. Se não temos nenhum problema na altura, nenhuma lesão na altura, pode ser uma manutenção. Pode ser numa perspectiva de vou ver se não estou a criar novos desequilíbrios posturais, musculares, um encurtamento aqui, faço mais força com esta perna do que com a outra, então ao longo do tempo esta vai ficando mais encurtada, até estou a rolar e estou com uma sensação um bocadinho mais preso, vou só ver se está tudo bem, se não está tudo bem, o que é que eu posso fazer, se calhar preciso só de alongar um bocadinho mais no final do treino este músculo. Portanto, não só numa perspectiva de lesão, mas também para conhecermos o nosso corpo e para perceber que tipo de tratamento é que eu lhe posso dar em casa todos os dias. Acho que é mais por aí. Esse conhecimento, dar as ferramentas todas, porque o que nós queremos é também educar os pacientes e os atletas, olhando para os corredores, educá-los a fazer a boa prática. Portanto, mobilidade articular, os alongamentos, o fortalecimento, tudo isso é responsabilizar também o atleta, e se ele tiver essa consciência e essa entrega, acaba por ser muito mais fácil, e depois não precisam de vir para nós 3 vezes por semana durante X tempo e ficar sem correr. Ninguém quer isso. Uma pergunta final, consegues desbloquear aqui alguma coisa para eu correr mais rápido? Achas que é possível? Vou tentar. Já estamos a trabalhar para isso. Os exercícios acho que te vão ajudar. Pronto. Olha, fica a contar com isso. Obrigado. Espero que este vídeo tenha ajudado e não te esqueças que uma das formas de diminuir o risco da lesão é fazeres reforço muscular. Um grande abraço, bons treinos e até ao próximo vídeo.